Graça e paz a você que assiste esse vídeo, que Deus possa te abençoar, possa te orientar, abrir a sua visão para mais um tema a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Estamos estudando sobre Cristologia e a unidade é sobre a pessoa de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como Jesus ensinava, como que era o seu procedimento, como era a sua prática pedagógica de ensino. Então, vivendo e aprendendo com Jesus, uma escola diferente. O nosso texto básico está em Mateus 4, de 12 a 25. Nós não vamos lê-lo todo, vamos pontuar alguns versículos e você, na sua casa, pode ler o texto todo, porque nosso tempo é curto. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo, nós vamos pontuar algumas coisas do texto. No estudo anterior, nós falamos a respeito da importância que Jesus deu ao discipulado, a sua autoridade ao falar, seus ensinamentos e questionamentos aos judeus e religiosos da época. Na época de Jesus, era uma época de escuridão espiritual. Jesus ele traz luz através de suas pregações, ensinamentos e curas. E Jesus, no seu ministério, ele retoma a questão do aprendizado, né, enquanto fundamento para a perpetuação da vida e mensagem pregada pela religião judaica. Os judeus prezavam pela educação, pelo aprendizado. E Jesus faz isso na sua vida e ministério, principalmente como professor, como na sua ação docente. O texto bíblico que nós vamos ler, eu vou ler o versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, o 13 também, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. O versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Nos versículos 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de homens. No versículo 21, pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão deles. No versículo 22, então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. O versículo 12 faz essa introdução e se refere à profecia do profeta Isaías, que ele fala: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus Cristo era essa luz que o profeta Isaías estava anunciando há anos antes. No versículo 26, 23, nós vemos a prática de ensino de Jesus. E também, no versículo 18,
nós vemos como que Jesus inicia o seu ministério formando pessoas. E aí nós poderíamos perguntar, qual o método pedagógico de Jesus? E baseado nisso, nós vamos fazer 3 perguntas ao texto. Como e com que frequência Jesus ensina? Em que local ele ensina? E a quem ele ensina? Primeiro, como e com que frequência Jesus ensina? Jesus ele usa um método peripatético. Peripatético quer dizer itinerante. Método esse usado pelo filósofo Aristóteles em 336 a.C. E o Aristóteles tinha o hábito de ensinar andando pelo caminho, fazia leituras debaixo das árvores. Também ele montou uma escola para que pudesse formar seus discípulos. Jesus ele ensinava junto às sinagogas, à beira do mar, em embarcações, em montes, pelos caminhos por onde ele andava. No versículo 18 que nós lemos, fala que ele, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Jesus sai em busca de seus alunos e compartilha experiências, transformando-os em pescadores de homens. Pescar homens era usado pelos filósofos gregos e romanos, indicando o trabalho daqueles que persuadiam e ensinavam os outros. Então isso era pescar homens. E por que pescadores? Jesus poderia ter escolhido outras pessoas para iniciar o seu grupo que iria dar continuidade à sua obra, o seu ministério. Há uma razão para a escolha. Os pescadores, eles estavam acostumados a fazer trabalho em equipe, tinham um senso de participação, entrosamento e cooperação. Também era exigido desse grupo muita coragem e disposição para enfrentar o desconhecido. Às vezes tempestades, às vezes não sabiam onde haveria peixe. Então foram os que mais se destacaram como os discípulos de Jesus, esses pescadores. E agora, em que local Jesus ensinava? Jesus ensinava junto às sinagogas, à beira do mar, em embarcações, em montes, pelos caminhos, por onde andava e nas casas. Temos um exemplo no Antigo Testamento, em Juízes 4, de 4 a 5, de uma profetisa chamada Débora, mulher de Lapidote. Ela liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Hoje em dia, o mais comum são as casas e as dependências das igrejas. Jesus usava a ideia da multiplicação, ou seja, cada aluno ensina outro. Não importa o local, mas a eficácia do ensino e sua proposta de vida. Isso era o que Jesus pensava. E aí nós vamos perguntar agora: a quem Jesus ensinava? Além dos discípulos, pessoas de todo lugar, formação, classe social, procuravam para ouvi-lo e serem curadas dos seus males e tormentos. Eram crianças, adultos, pobres, aleijados, camponeses. Jesus conseguia, com seu jeito especial de ensinar, alcançar as mentes de forma clara e objetiva. Ele usava a exposição oral, que era o meio mais comum de ensino, e as parábolas. A exposição oral, nós já experimentamos isso nas escolas, às vezes em palestras, na igreja, onde quer que nós estejamos. Então, a exposição oral. E Jesus ensinava por meio das parábolas. Parábolas
eram histórias breves que encerravam ensinamentos. A parábola do filho pródigo, por exemplo, fala da grande alegria de um pai quando vê retornar à casa um filho que saíra a percorrer o mundo. Jesus usou essa parábola para mostrar o amor e o perdão de Deus aos pecadores que se arrependiam. A parábola, ela faz uma advertência, traz um exemplo, uma doutrina ou um comportamento que deve ser apreciado ou rejeitado de acordo com o propósito. E o objetivo dela era, com esse recurso, comparar um episódio do cotidiano com uma realidade espiritual. Jesus também frequentava a casa de publicanos e pecadores, como Zaqueu e o próprio Mateus, que se tornou seu discípulo. Era questionado por isso, mas ele tinha esse hábito. Jesus, ele procura a formação de professores. Como foi dito, Jesus usou o método peripatético, onde se ensinava de forma itinerante, explorando as situações do cotidiano. E aí nós vemos que os apóstolos caminharam com Jesus, experimentaram, vivenciaram, e isso os capacitou a conhecer, aceitar e propagar o ensino obtido de Jesus. Em relação aos pescadores, podemos tirar algumas lições para a atualidade, para os dias de hoje. Os pescadores tinham de ser corajosos e pacientes. Sem dúvida, é necessário paciência e coragem para levar pessoas a Cristo. Era preciso ser habilidosos e aprender com outros os melhores lugares para encontrar peixes e a melhor maneira de pescá-los. A pesca de almas requer habilidade. Os pescadores precisam trabalhar em equipe e o trabalho do Senhor também requer cooperação. Acima de tudo, porém, a pescaria requer fé. Os pescadores não conseguem ver os peixes, portanto não sabem ao certo o que pegarão em suas redes. A fim de ser bem-sucedida, a pesca de almas também exige fé e vigilância. Jesus mostrou para nós a importância do processo pedagógico, ou seja, o como ensinar de forma criativa e eficiente. Jesus continua nos vocacionando para ensinarmos, fazermos discípulos, promovendo a restauração da pessoa e da sociedade, resgatando o real sentido da vida. Somos desafiados a sermos tão dedicados na evangelização quanto somos nas nossas atividades seculares. Vale ressaltar a dificuldade que as igrejas enfrentam na escola dominical, frente à falta de professores. Às vezes tem falta de professores de crianças, de jovens, de adolescentes. São poucos que se dispõem. E às vezes dentro das próprias igrejas tem pessoas que têm uma formação pedagógica, mas não querem contribuir com a obra de Deus usando a sua sabedoria. Em Mateus 28:19, Jesus diz: portanto, indo, fazei discípulos. A correta tradução é essa: não ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas indo, fazer discípulos. É uma ação contínua, é no dia a dia, é constante. Fazer discípulos é uma constante na obra do Senhor no reino de Deus. O reino que é governado pelo Senhor. Não um reino terreno, mas o reino dos céus é o reino de Deus, é o governo do Senhor Jesus. Que possamos aprender com Jesus através do estudo da Bíblia, prática da oração e estudo bíblico em grupo. Nós precisamos colaborar uns com os outros no aprendizado.
aprender junto, criar o hábito de ler bons livros, ocupar a mente com coisas que nos tornem sábios. Às vezes nós ocupamos a nossa mente com vídeos engraçados, de comédia, compartilhamos com os outros, mas não reservamos tempo para ler um bom livro, para estudar, para pesquisar a respeito de algum tema bíblico. Precisamos nos desligar um pouco das redes sociais que têm escravizado o intelecto das pessoas. E assim nos dispor para ensinar aquilo que Deus tem feito aos outros. Deus tem feito muita coisa por nós e nós precisamos compartilhar isso para as pessoas. Compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho, aprender com as experiências dos nossos irmãos, os seus testemunhos e compartilhar isso. Jesus nos desafia a ensinar, a desenvolver junto às pessoas esse ministério de aprendizado que é fundamental para que a obra do Senhor cresça. Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiar nele e a abrir o nosso coração e termos disposição para ensinar, para buscar o aprendizado, para sermos mestres como Jesus foi. Que Deus nos abençoe para a honra e glória do seu nome. Amém.